Nesse vídeo eu tenho o prazer de anunciar para vocês que estamos começando mais uma série especial aqui no canal Super Hero. Essa série se chama Asilo do Coringa porque simplesmente a DC Comics publicou algumas HQs onde o próprio Coringa conta algumas histórias sombrias sobre vários vilões. A primeira temporada contará com 5 episódios, onde serão lançados um por dia de segunda a sexta-feira às 20h30. E então, para não perder nenhum vídeo dessa série, já sapeca o like aqui embaixo, se inscreve no canal e também coloca o seu celular para despertar às 20h30. E ó, pra gente ter a segunda temporada, cada vídeo que for postado tem que ter em média 20 mil curtidas, demorou? E nesse primeiro episódio, nós temos o Coringa contando uma história aterrorizante sobre ele mesmo. Então agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com o Coringa. Ele está com seu uniforme de interno do Asilo Arkham. Sentado com os pés para cima, ele nos convida a entrar para ouvi-lo e nos alerta que se não formos loucos o suficiente para estar lá, nós ficaremos até a hora de sair. Ele nos conta que lá onde ele está, não há mais nada para se fazer além de conversar e assistir televisão, e que isso é extremamente chato. É aí que o Coringa fala que irá nos contar uma história. Uma que aconteceu há anos atrás, quando ele causou um grande terror em um programa de televisão. A história é cortada e voltamos para o passado, no melhor estilo flashback, para ver exatamente como tudo aconteceu. Vemos então o tal programa acontecendo ao vivo em Gotham City. No palco entrou um homem chamado Flip Felsensteiner, se apresentando para o público e iniciando o show. O auditório estava completamente lotado, cheio de pessoas felizes por estarem lá naquele dia. O Flip abriu o programa e em seguida passou a palavra para o famoso apresentador Gaylord Spiceland, que era quem tocaria o show e faria as brincadeiras com os participantes. Enquanto o espetáculo acontecia no palco, nos é mostrado os bastidores. Uma equipe muito grande que era comandada por um produtor bem totalitário chamado Dick. Voltando para o apresentador Gaylord Spiceland, ele anuncia os participantes do concurso que aconteceria no palco, no qual o vencedor levaria para casa um carro famoso daquela época. Um competidor se chamava Mart. Ele já havia participado de outra edição e tinha saído como vencedor. Sua desafiante se chamava Bárbara, uma mulher forte e independente que era apaixonada por astrologia. Vemos que nas casas das pessoas esse programa fazia sucesso, e a história nos mostra uma casa em específico que estava assistindo esse show pela televisão. Na casa, a mãe passava roupa enquanto seus 2 filhos assistiam encantados com tudo o que era transmitido. Acontece que de repente algo sinistro aconteceu. Todas as televisões começaram a sair do ar e isso surpreendeu a todos. O pior foi quando apareceu uma imagem de ninguém mais, ninguém menos do que o maior criminoso de todos os tempos, o Coringa. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, nem mesmo os produtores, que ficaram completamente perdidos quando o palhaço do crime invadiu o seu sistema de televisão. Mas a maior surpresa foi quando o Coringa se revelou. Não era o apresentador Gaylord que estava no palco, era o próprio vilão que arrancou a máscara que estava usando e tirou a roupa que estava por cima da sua. O tempo todo era ele quem estava ali disfarçado, e agora tinha chegado a sua hora de se manifestar. Assim que mostrou para todos que era ele quem estava ali, todos foram à loucura, com medo do que poderia acontecer. O auditório ficou apavorado e todos começaram a correr. Porém, o palhaço do crime sacou uma arma e mais 2 capangas armados entraram no local. Ele então ordenou que todos ficassem parados em suas cadeiras, senão eles iriam começar a atirar. Com isso, as pessoas obedeceram e mesmo com medo tiveram que ficar quietas, enquanto o Coringa começava o seu próprio show. Vemos a casa que nos foi mostrada antes.
As duas crianças que estavam assistindo ficaram chocadas ao perceberem o que estava acontecendo ao vivo. A mãe deles até parou um instante de passar roupa para também ver aquela cena. Nos bastidores, vemos que um dos programadores pediu autorização para trocar o sinal de ao vivo para entrar nos comerciais. Porém, o produtor Dick impediu que isso acontecesse. Ele falou que era para esperar para ver até onde aquilo iria. O Coringa então expulsou do palco o Flip Felsensteiner e assumiu de vez o programa. Uma mulher chorando lhe perguntou o que ele fez com o Gaylord, e vemos que ele o amarrou e deixou-o preso no seu camarim. Em seguida, o palhaço do crime explicou que ele é quem irá tocar o show e que vai seguir da seguinte forma: a pessoa que ele escolher irá rodar a roleta e responder uma questão. Quem acertar, continuará vivo. Quem errar, ele vai matar na frente das câmeras. O primeiro escolhido para participar desse jogo doentio foi o Marty, aquele que tinha vencido o programa na edição passada. Assim que o Coringa ordenou e ele girou a roleta, vemos que o vilão alterou os níveis das perguntas, que agora eram completamente difíceis, envolvendo questões complicadas sobre física e até mesmo literatura francesa do século XVII. Novamente, vemos os bastidores e um dos controladores disse que o Coringa de alguma forma conseguiu manipular todas as câmeras e equipamentos do programa. Então, ele deu a ideia de que a energia geral fosse desligada para que aquele absurdo não passasse em rede nacional. Porém, mais uma vez, o produtor Dick impediu isso. A sua assistente chamada Carol o questionou do porquê ele estar tendo essa atitude. Afinal, pessoas poderiam se machucar gravemente. O Dick então disse que a audiência deles estava subindo de forma absurda, como nunca tinha acontecido antes. Além do mais, ele falou que as pessoas que estavam no estúdio assinaram isenções, o que faria com que o programa não fosse responsável caso elas se machucassem. Ou seja, eles não poderiam ser processados em caso de morte, e por isso eles ficariam no ar e transmitiriam tudo. De volta para o palco, vemos que o Marty errou a pergunta que o Coringa lhe fez, e com isso, o vilão disse que iria matá-lo. Porém, o que o palhaço do crime fez foi tirar uma carta do seu bolso e jogou ele na cabeça do rapaz. Logicamente, nada demais aconteceu, afinal, aquela era uma carta comum. Ao perceber que não tinha se machucado, o Marty ficou aliviado, e o Coringa começou a gargalhar desesperadamente e mandou que todos aplaudissem. Em seguida, o inimigo do Batman explicou que, na verdade, aquilo era só o aquecimento, e que agora sim o verdadeiro show iria começar. Aí, ele ordenou que a outra competidora, a Bárbara, rodasse a roleta e respondesse a sua pergunta. Chorando e implorando por sua vida, a Bárbara girou a roleta, mas quando o Coringa lhe fez a pergunta, ela também acabou errando. De volta para os bastidores, o produtor atendeu o seu celular e eram seus executivos na linha. Ele conversou com eles e em seguida disse para a Carol que os chefões estavam adorando aquilo, pois eles eram a maior audiência já registrada e que por isso eles queriam que a transmissão continuasse até o fim. A Carol novamente tentou contrariar essa ideia bizarra, mas o Dick não acatou e mandou seguir com tudo. Segundos depois, o departamento de polícia de Gotham City entrou em contato com eles, pois queriam entrar no local para pararem o Coringa. Porém, o Dick disse para que a segurança não os deixasse entrar, pois os executivos queriam que rolasse sangue no programa. Vemos agora o show do Coringa, e como resultado por ter errado a pergunta, a participante Bárbara teria o seu castigo. O vilão informou a todos que iria utilizar nela a sua flor que ficava em seu terno. Todos sabiam que aquela flor, na verdade, era um dispositivo que disparava ácido, e por isso todos ficaram aflitos quando ele se aproximou dela e disparou contra o seu rosto. Na hora, ela gritou de desespero, mas em seguida se acalmou quando percebeu que aquele líquido não passava de um refrigerante comum. Novamente, o Coringa começou a rir de modo insano, e ordenou que todos aplaudissem o espetáculo. Em seguida, ele foi em direção ao carro que valia como prêmio, e disse que antes de continuar com o show, ele gostaria de mostrar algumas mensagens do produtor daquele programa. E então,
Nos é revelado que durante todo esse tempo, uma câmera especial estava escondida nos bastidores do programa e gravou tudo o que os produtores conversavam. Isso expôs tudo o que o Dick conversou com seus funcionários. Em rede nacional, ele foi desmascarado. O Coringa passou todos os trechos onde ele falava que queria que pessoas morressem ao vivo somente para que o programa tomasse uma audiência maior ainda. Quando percebeu o que estava acontecendo, o Dick até mandou seus funcionários tentarem retirar aquilo do ar. Porém, o palhaço do crime tinha tomado conta de tudo e ninguém conseguia fazer nada para evitar aquilo. Todos que estavam no estúdio e todas as pessoas em suas casas que assistiam pela televisão ficaram chocadas ao verem toda aquela conversa revelada. Como poderia ser possível um homem ter sangue frio daquela maneira? É então que o Coringa abre um questionamento. Ele se aproximou da câmera e perguntou quem era o verdadeiro psicopata no meio disso tudo. Era ele por ter feito uma pegadinha insana? Eram os produtores e executivos da emissora que iriam permitir que qualquer desgraça acontecesse naquele palco somente por audiência? Ou então era o público que estava em casa, que assistia toda aquela bagunça pela televisão e eram hipócritas o suficiente para julgarem o que estava acontecendo, sendo que eram eles quem estavam dando audiência? Nisso, o Batman invadiu o estúdio e junto com ele mais alguns policiais entraram. Mas antes que conseguissem pegar o vilão, ele jogou uma bomba em direção aos inocentes. Dessa forma, o herói se jogou na frente do explosivo e se cobriu com sua capa para salvar a vida das pessoas. Porém, quando a bomba detonou, todos ficaram surpresos ao perceber que era somente confetes e não um explosivo de verdade. Quando o Homem-Morcego se deu conta, já era tarde demais. O Coringa havia pego o carro do prêmio para fugir daquele local. Ele saiu quebrando as paredes com o automóvel e rapidamente foi para longe dali, depois de ter arruinado a vida dos produtores. A história então é cortada e voltamos para o presente, onde o Coringa está preso no Asilo Arkham. Ele se diz contente pelo final daquela história, pois foi a coisa mais engraçada que ele já fez e ainda nem precisou matar ninguém. Ele se despede dizendo que já está bom de história por hoje, mas que ele ainda voltará a nos contar alguns acontecimentos que com certeza iremos gostar. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio do Asilo do Coringa. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo, porque a meta é de 20 mil curtidas, hein? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!